Vamos lá, nossa primeira pré-aula oficial, né? Por que é uma pré-aula oficial? Porque ainda não é o conteúdo basilar de Freud, mas é uma introdução à psicanálise. 10 motivos para vocês estudarem psicanálise. Qualquer pergunta durante a minha apresentação, você pode dizer, Robson, só um minuto, posso perguntar? Aí você tem que abrir o áudio, porque eu não estou vendo vocês. Se você falar pelo chat, eu não estou vendo você. Então, qual é a recomendação que eu dou? Uma boa internet, ou um bom dados móveis, você pode ter um dados móveis Wi-Fi, porque esse aplicativo é leve, fone no ouvido para você ter mais privacidade, ou se você estiver num ambiente bem sossegado, não precisa botar fone, tá bom? Então vamos lá. Eu estudo psicanálise para me tornar psicanalista ou para ser clínico, para compreender profundamente o inconsciente. Primeiro ponto. Esse slide que eu estou usando aqui já está no grupo lá. E por que eu tenho que compreender o meu inconsciente? Porque o inconsciente ele tem uma influência oculta. O inconsciente guia comportamentos, pensamentos e emoções. Alguns neurocientistas acreditam que 90% das suas decisões não são racionais. Elas são impulsos do seu inconsciente. Segundo ponto, por que eu devo estudar psicanálise? Para ter autoconhecimento. Que é essencial para entender a mim e a dinâmica interpessoal. Eu entendo mais sobre mim mesmo e sobre o outro, e sei dividir o que é meu e o que é do outro. E aqui nesse autoconhecimento e nessa interdependência pessoal, eu quero já deixar claro, todo aluno formado por mim, seja para massagem, para quiro, para psicanálise, ele aprendeu sobre sentimentos primários, sentimentos secundários e sentimentos terciários. Todos os alunos aprenderam sobre isso. E vocês, aspirantes a psicanalistas, vão aprender. Tem que aprender a desenvolver habilidades emocionais. Sentimento primário é o que é seu. Sentimento secundário é o que é do outro. E sentimento terciário é quando você aprende. Em determinados momentos da vida vai ser necessário você nem receber a influência interna e nem externa. E eu sempre dou o exemplo de um médico que de forma violenta pega um bisturi e abre um ser humano para fazer uma cirurgia complicadíssima. E durante a cirurgia, ele tem que ter os metasentimentos. Ele tem que estar ali equilibrado. Vai que ele brigou com a mulher e vem com raiva fazer a cirurgia. Se ele deixar a raiva dele entrar, ele vai fazer um corte mais profundo. Pode lesionar e criar uma situação delicada ali durante a cirurgia. Ou, se ele no ambiente cirúrgico tem um enfermeiro passando mal, um técnico, e ele se deixar influenciar pelo ambiente, também pode atrapalhar no momento da cirurgia. Então o médico aprende isso. Aprende a entrar pelo caminho do meio, da neutralidade, e não ser influenciado nem pelos sentimentos primários nem secundários. Vocês também devem aprender isso. Porque vai ter paciente que vai chegar lá, por exemplo, contando barbárias para você no consultório. Tem paciente que vai contar coisa que você vai dizer, meu Deus, será que eu consigo dormir essa noite pensando nisso? Então, você vai ouvir coisas absurdas e vai descobrir que a mente humana é engenhosa, assustadora e encantadora. Vamos lá. Por que eu devo estudar psicanálise, meu povo? Porque eu devo aprender sobre a exploração da sexualidade e das relações. Então, gente, a psicanálise, inclusive Freud, foi considerado o homem da sexualidade. O homem que mais falou de aspectos de sexualidade foi Sigmund Freud. E Lacan, é claro, né? Mas o Sigmund e o Jung, eles vão dar contribuições mais significativas sobre as teorias da psicossexualidade infantil e da sexualidade também para a vida toda. Mas por que Freud, Rob, você já podia adiantar isso, ele focou tanto na questão da psicossexualidade infantil? É porque Freud, Robson, Edna, Glória, Luana e demais, e a Vilmar, vão descobrir que até na relação sexual de um casal adulto, lá existem as dinâmicas infantis. Até no tipo de sexo que é desenvolvido por um casal e as opções sexuais e o que a gente chama de fantasias sexuais, existem termos profundos, raízes profundas da infância da pessoa. Porque se você falar para mim, como é que você explicaria isso? Não é o assunto de hoje ainda, tem que preparar vocês para isso. Porque se eu pego um assunto fantástico e jogo de qualquer maneira, você pode criar preconceitos. E eu não quero que isso aconteça. Mas eu posso provar para você que o mesmo instinto devorador, né? E a mesma sensação erótica que um bebê sente botando as coisas na boca, a gente chama isso de
motivações exógenas, a mesma sensação oral que você tinha na infância, a sensação fálica, você vai repetir isso na vida adulta. Se na sua dinâmica infantil isso não foi bem feito, bem desenvolvido, bem vivenciado e criou algum bloqueio, algum trauma, lá na sua vida adulta você vai ter uma vida de adulto fazendo coisas de criança. Fantasias de criança, a maneira de lidar com dinheiro de criança, a maneira de relacionar infantil, a maneira de lidar com as questões sexuais infantil. E aí você vira um compulsivo, tem compulsões, tem distúrbios, tem problemas mentais e está adoecendo, e ninguém atentou para fazer uma boa anamnese infantil em você para descobrir onde é que isso começou. Porque a psicanálise ela propõe análise profunda, e uma análise profunda não é ficar buscando elementos externos para jogar dentro do paciente como regras preparadas. Já vão aprendendo isso logo na lata. Qual é a diferença clássica? E aqui vai ter psicólogos dando aula e eles vão falar isso para vocês, mesmo sendo psicólogos. Qual é a diferença clássica entre um psicanalista e um psicólogo? Um psicoterapeuta e um analista. O psicoterapeuta trabalha com dinâmicas externas de fora para dentro, geralmente. De ciências externas, de teorias para dentro. Um analista não trabalha com teoria, com técnica, inclusive ele vai mudar as técnicas 10 vezes, se necessário, numa única sessão. Um analista cava. Ele vai como um garimpeiro profundo e extrai de dentro do analisando tudo o que é necessário. Ele acha a motivação da doença. Ele não fica muito preocupado com diagnósticos. O que o paciente vai externar, seja mais louco que pareça, desassociado, não nos assusta. Porque o nosso trabalho é garimpar, é achar a pedra no fundo da terra. Não é ficar vislumbrando paisagens externas. Alguma pergunta, pode ficar à vontade. Porque eu vou trazer muito conteúdo. Vocês vão ver que vão ser aulas com muito conteúdo. E olha que eu só estou dando esquenta. Vamos lá, alguma pergunta? Se não tem, eu vou seguindo. Por que estudar psicanálise, seja para ser psicanalista ou não? Porque você vai aprender isso aqui, ó, gente. Isso é raro hoje, ó. Aprenda a ouvir com atenção e sem julgamentos. Como é difícil conversar com uma pessoa hoje sem ela te julgar. Ou ela te julgar pela sua fé, pela sua prática religiosa, pela sua opção sexual, ela te julgar pela sua aparência, pelo seu status, pela sua condição social. O tempo inteiro nós somos juízes e o nosso julgamento é rápido, como um relâmpago. E o que um terapeuta faz? Vocês vão ver a ética do psicanalista, ela é fantástica. É uma ética, inclusive ela tem um juramento nessa ética. E um bom psicanalista não pode julgar sem antes uma prévia e uma boa apreciação. Eu posso até te dar um parecer que vai soar como uma espécie de diagnóstico e não julgamento. Mas isso foi feito mediante a muita observação e muita escuta qualificada. Não é assim, é isso. Porque ser psicanalista, valiosas, habilidades essenciais, valiosas para a psicologia, educação, saúde e negócio. Eu vou repetir isso aqui bem alto para você não esquecer. Um bom psicanalista, ele é uma pessoa inteligente, uma pessoa que estudou psicanálise, pode ser um ótimo psicólogo, um ótimo analista, pode ser um ótimo professor e pode trabalhar na educação, inclusive enquanto psicanalista. E eu tenho aqui pessoas já formadas na UFBet que trabalham na educação, a Esté é uma delas. Esté é capelã escolar e da boa, está trabalhando comigo atendendo as escolas. Trabalha na área de saúde, em clínicas, hospitais, UPAs, trabalha pelo SUS. Robson, eu posso arrumar um emprego pelo SUS? Se você estiver atrás de um emprego, paga muito pouco, mas sempre tem alguém. O SUS paga para você atender lá. E no mundo dos negócios também você vai se destacar, porque você vai aprender muito, inclusive sobre a relação do dinheiro e a psicanálise. Por que ser psicanalista? Para trabalhar e entender transtornos, tratamento de transtornos mentais. É o que não falta hoje. Tá quase todo mundo surtado, mas as pessoas disfarçam muito bem. Mas quando você mexe um pouquinho, às vezes você aperta um pouquinho a pessoa ali, ela surta. Ela dá um piripaque. Ela roda a baiana, como diz o ditado popular. Então tem muita gente surtada, só está disfarçando muito bem. Então uns disfarçam nos botecos, outros disfarçam nos vícios, outros disfarçam nos risos, nas piadas.
Vocês vão aprender aqui o xistes. Xistes é das válvulas de escape psicológica para a pessoa que não quer se estressar. Então, uma das maneiras da gente liberar o estresse, liberar a pressão da panela de pressão é o xistes. Sabe o que é o xistes, mãe? Edna? Xistes. É o que eu faço com meu pai quase todo dia, xistes. Eu, quando estou com meu pai, eu me divirto muito com ele. Aí eu, xistes, C-H-I. Xistes. Alguns escrevem com X, né? Que lembra xistos, né? Os xistos. Então, por que ser psicanalista? Para tratar depressão, ansiedade e transtorno de personalidade. Pergunto aqui nessa sala de gente inteligente. Me respondam aqui. Tem outros assuntos em foco e mais relevantes do que esses 3 aqui? Depressão, problema com o passado. Ansiedade, problema com o futuro. E desajuste do presente. Transtorno de personalidade, problema com o outro. Olha, é engraçado, eu sempre digo isso às pessoas, mas como? Todo transtorno de personalidade começa com espelhamento. Vamos dar um exemplo. Como é que nasce a síndrome de Narciso? Ou narcisismo? Nasce quando você, igual o Narciso, lá da mitologia, o Narciso foi para a água, viu sua própria imagem, não tinha espelho ainda, madrinha. Aí ele viu a imagem dele na água, imagine que não é uma imagem límpida demais, né? Que a do espelho é melhor. Se o cara se viu no reflexo da água e se apaixonou por si mesmo, imagine se ele tivesse visto um espelho. Hoje você tem espelho? Então lembre-se dessa palavra, espelhamento sociopsíquico. Espelhamento sociopsicoemocional. É daí que a gente começa a entender os transtornos de personalidade, como um borderline, como, né? O border, por exemplo, que ele vai se espelhar no outro para se sentir alguém. Se o outro o abandona, o mundo dele desaba, porque ele se espelhava no outro para se sentir alguém. Ele viveu a vida do outro, inclusive, para se sentir alguém. Ele precisava do espelho para ser alguém. E o espelho era o outro, né? Robson, quando aparece um border, qual a primeira recomendação na psicanálise? Ficar sem namorar pelo menos 6 meses. Ou 1 ano, dependendo da gravidade do transtorno. Como é que você vai tratar um border se ele não saiu de nenhum relacionamento? Então, a primeira coisa, ele nunca vai saber quem é ele se ele não ficar sozinho. Aí você vai tratar ele. Aí ele vai dizer, mas eu não posso ficar sozinho, eu não aguento, eu morro, eu sou carente. Aí você vai dizer, então, infelizmente, eu não posso te tratar. Como é que você vai desenvolver a personalidade de uma pessoa se ela está perdida em outra? Faz sentido para vocês? Se faz, diz sim. Diga sim aí na live. Pode abrir o microfone e dizer sim. Qualquer dúvida pode dizer oi, porque aí eu tô... Alguém tem dúvida? Pode perguntar. Quem está com a sala aberta, identifique-se, porque eu estou aqui com a tela, não estou te vendo. É Luana? Tá, vamos lá. Vamos lá, se tiver alguma pergunta pode falar, tá? Depressão, ansiedade e transtorno de personalidade. Nós vamos tratar isso aqui. O tempo inteiro vai ser abordado essas situações. Gente, eu não queria desanimar vocês, tá? Mas eu já vou ser realista. Eu sou psicanalista clínico com 1000 horas de experiência. Tem transtorno que é incurável. Repito, tem transtorno que você trata, mas nunca vai ter cura. Vamos dar um exemplo de alguns? Vamos lá? Border. Pode falar, Vilmar. É Daniel. Ô, Daniel, pode falar, querido. Pode perguntar. Robson, só me responde uma pergunta. O narcisista, ele tem alguma coisa... a pessoa, por exemplo, que se acha bonita, por exemplo, é narcisista? Daniel, a priori, se achar bonito, e você é um rapaz muito bonito, é meu primo, né, minha mãe? Minha mãe tá aqui rindo. Não é pecado, é autoestima. Isso é ego. Alter ego, né? O auto-ego ou o alter ego é importante, tá? Porque é você se amando, se aceitando. Até aí tudo bem. Mas quando você fala de narcisismo, não é só a ideia do Narciso da mitologia. Eu falei aqui da história mitológica, mas a aplicabilidade no mundo real ela muda um pouco da estética mítica. Na realidade, no mundo real, o narciso ou narcisista,
ele é uma pessoa extremamente arrogante que vai sempre ter prazer, por natureza ele é sádico, então ele vai ter prazer no sofrimento do outro. Primeira característica que você tem que guardar. O narciso, ou narcisista do nosso mundo, ele inferioriza o outro para tentar se sentir alguém porque ele é inseguro. Ele já vai ter alguns transtornos de personalidade junto com tudo isso, mas um dos fatores cruciais é você entender que ele não só se acha bonito, ele se acha o mais bonito, mais belo, e ele se acha perfeito. E você sabe que ninguém é perfeito. Tá bom? Mas o fato de se achar bonito não tem nada a ver com o narcisista. Tá? É importante a gente se achar bonito. Se você não se achar bonito, né? Quem é que vai achar, né, Daniel? Então, acho que ficou bem claro isso. Você vai ter uma aula com a gente aqui sobre narcisismo. Então, você vai perceber que eu vou traçar, né, as características basilares e cruciais para identificar o narcisista. E aí, Daniel, a má notícia. Se uma mulher casou com um narcisista, que Deus ajude ela. Se ele se tornou violento demais e ela não aguenta, tem que ir embora. Agora, se ela está namorando, o conselho do psicanalista Robson é que ela sai fora. Deixa uma outra narcisista aparecer no caminho dele, que aí eles vão trocar petecas. Porque se você está num relacionamento com um narcisista e você não tem esse perfil, você vai sofrer muito na mão dele e dela. Então o narcisista é considerado uma doença, o narcisismo? É um transtorno, com diagnóstico médico e tudo. E que vem sempre acompanhado de um brinde. Agora tem tratamento e pode viver tranquilamente. Robson, o narcisista do bem é aquele cara que é narciso, a mulher sabe, a família, e já estão acostumados a endeusá-lo em vez em quando para ele se sentir alguém. Em vez em quando você só tem que dar o que o narcisista quer. Uns elogios, endeusar ele, e depois que massageou o ego, ele acalmou um pouquinho, você deixa ele lá. Mas se você ficar uma vida inteira sem fazer isso, ele vai te atacar, ele vai te machucar, ele vai te criticar e ele vai ter prazer em te inferiorizar o tempo inteiro. O mundo tá cheio desse povo, viu, Rafa? Tá cheio mesmo. Pisteado. Cheio de gente assim, pelo amor de Deus. Paciência, né, Luzia? Vamos lá. Reflexão crítica e autoconhecimento. Eu vou terminar o slide. Rodeada de narcisista, eu. Pois é, Luzia, você ainda é um adolescente, deve estar sofrendo, mas é assim mesmo. 70 anos, está na adolescência ainda, né, Luzia? Ela se acaba. Vamos lá. Só para a gente fechar o slide e abrir para perguntas. Você se tornando psicanalista, você vai desenvolver o quê? Uma reflexão crítica e... Licença, por que você me chama de adolescente? Por quê? Porque você, na idade, tem 70, mas seu espírito e sua alma é de uma menina de 18. Ai, eu adorei. Olha, você tá dizendo que eu tenho 18 anos. Gente, essa figura que está rindo aqui com vocês, deixa eu apresentar ela. A Luzia é minha aluna de teologia, ela é mestra em teologia, é mestranda em teologia aqui no curso. Ela é professora aposentada e é uma figura, e tem muito conhecimento, tem muito a contribuir. Ela é muito extrovertida. Bem-vinda, Luzia. E agora minha aluna também, né? Vamos lá. A psicanálise, ela te proporciona uma reflexão crítica de autoconhecimento, tá? E autoconhecimento. Para quê, Robson? Para a sociedade. Você analisa como o contexto social e a mídia... Perdão. Você analisa como o contexto social molda a mente. Então, essa moldagem social, você começa a entender que a maioria das coisas que nos chocam é os chamados fenômenos sociais. Como é que eu vou entender um fenômeno social como a Guerra do Oriente Médio? Eu vou surpreender você essa noite. A psicanálise responde. Inclusive, muitas guerras que nós praticamos nas ações, elas começam no nosso inconsciente. Muitas vezes uma guerra é um desejo que foi reprimido ou boicotado e é transformado em um ato violento. Então, um desejo reprimido pode se tornar um ato... um desejo reprimido se torna uma atitude violenta, porque é uma das maneiras do homem, de forma bélica, exprimir aquilo que ele não resolveu, inclusive na infância. Então, você pode ver que todo Hitler da vida, todo genocida, todo terrorista, um Bin Laden da vida, esses caras tiveram uma infância muito complicada. Você vai ver que isso começa na infância.
E vocês vão descobrir que a caixa preta do avião do cérebro humano fecha aos 7 anos de idade. Aos 7 anos, sua mente já tem todas as informações basilares que vão reger toda a sua vida adulta. Exemplo. A Bell Hooks, eu gosto muito dessa colocação, ela diz assim, a infância... Não, é Lia Ruff, perdão. A Lia Ruff, ela diz assim, a infância é um chão que você vai pisar para a vida toda. Aí alguém diz, ai, que frase linda, que poesia linda. Não tem nada de poesia, é ciência. Isso fala das camadas do cérebro, fala de composição neural, isso fala de cromossomo, de caminho neural, isso fala de genética, de como o cérebro ele constrói você desde o momento da gestação até os primeiros anos de vida. Tem uma pessoa aqui que é perita nesse assunto, que é a Esté Moreira. Essa mocinha com vozinha de criança que falou no início aí, ela é gigante, ela vai explicar a vocês isso. Como é que o bebê começa a perceber o mundo na barriga, como é que a mente do bebê é formada, como é que ele vai viver as sinapses neurais, e as podas neurais que vão acontecer com 2 anos, como é que essas podas acontecem, por que os neurônios são cruzados, eles trabalham de forma cruzada, por que todo ser humano tem um lado feminino e masculino no próprio corpo, um lado aceso, outro mais apagado, por que Freud fala que no inconsciente nós não temos sexo? Ele chega a dizer que nós somos os 2 sexos lá no inconsciente e que o sexo, a sexualidade e o gênero só vai ter sentido na ponta do iceberg, que é a consciência. Por que nós estamos vivendo um mundo tão feminino? O mundo está feminino, de todas as maneiras. O mundo biologicamente, esteticamente, está feminino. Inclusive, na ausência da postura masculina, as mulheres estão tendo que se posicionar para resolver a problemática. A cada geração que passa, mais homens bananas, as mulheres casam e depois descobriu que adotou mais um filho, porque o homem não faz nada, não resolve nada. Por que isso acontece? Isso são sintomas fenomenológicos. Isso são fenômenos sociais e a psicanálise explica, gente. Autoconhecimento, você vai ter muito autoconhecimento, vai crescer emocionalmente. Você não vai ser mais uma criança emocional brigando com todo mundo. Tá? Crescimento pessoal, vai fortalecer as suas relações e vai ter uma relação saudável e sua consciência e a sua emoção vai ter outro nível. Eu costumo dizer que quem estuda psicanálise expande a mente. Você passa a ter uma visão panorâmica da vida, uma visão holística da vida. Rapidinho. As teorias psicológicas são usadas na psicanálise. Está aqui, ó. Qual é a fundamentação de um curso como esse? Fundamentos sólidos em diversas abordagens psicológicas. Eu vou ensinar para vocês sobre Freud. Eu vou falar de behaviorismo rapidamente. Vou falar da visão humanista, da visão humanista psicologia, do estruturalismo psicológico. Vocês vão entender essas nuances. Tá bom? Para que estudar psicanálise? Para aprender a ter escuta ativa. A psicologia ensina comunicação eficaz com ferramenta central. Como ferramenta central. É uma comunicação não violenta. Mesmo que a pessoa venha com muita violência conversar com você, que ela seja grossa, igual um pau de arara. Mais bruta do que portão de cemitério, você vai saber como lidar com os grosseiros. Porque você vai saber dividir que o desequilíbrio é do outro, não é seu. Habilidades profissionais valiosas para qualquer carreira profissional. Uma pessoa que estuda psicanálise, ela quer ir para outra área. Ela vai estar bem mais preparada e pode ter certeza, a maioria das empresas, se for te contratar e você chegar no seu currículo e está lá, psicanalista clínico formado pelo Instituto Aleph Bet com especialização tal, tal e Y. A empresa vai dizer, opa, peraí, essa pessoa aqui tem outra bagagem, aqui é outra envergadura. Ela vai... Gente, deixa eu só dar um time aqui. Eu estou até aqui olhando para minha mãe falando isso. Sabe o que eu percebi? Eu estava fazendo um estudo sobre qual é a maior causa das demissões nas empresas. Mãe Edna, 70% das demissões, a 80%, em algumas fontes de pesquisa, dizem que os patrões mandam a pessoa embora por questões de relacionamentos. A pessoa não se adaptou, não se comportou, tratou mal, brigou com outro colega de trabalho e às vezes chegou, era a mais nova da empresa e já queria botar moral em todo mundo. Então veja que são os problemas de saúde mental e emocional que faz muitas pessoas, inclusive com grande competência, perder oportunidades. Então te dando mais um motivo para você estudar psicanálise. E aqui para finalizar, por que ser psicanalista, estudar psicanálise?
Porque a psicanálise tem uma contribuição social e uma perspectiva histórica sobre a humanidade. Você tem um trabalho de saúde mental coletiva relevante, porque a psicanálise ajuda a comunidade a superar dificuldades. E você tem um fator histórico-cultural. Você entende a evolução e o impacto cultural da psicanálise para o mundo. Eu disse aqui no início, o mundo foi um antes e outro depois de quem? Sigmund Freud. Deixa eu abrir aqui a sala. Vamos lá, agora eu vou aqui beber uma aguinha de novo e quero ver a cara de vocês, que a sala está bonita hoje, eu vou até printar, tá bom? Se for possível, abra a câmera de vocês rapidinho, só para eu printar. A gente vai guardar isso aqui como um anelo histórico. Abra a câmera aí rapidinho, não tem problema, você que não penteou o cabelo, não fez a maquiagem, é uma das coisas que a psicanálise vai fazer com você também. Depois que você se formar em psicanalista, vai ficar mais bonito. Viu, Daniel? Até o povo que não se cuidava vai se cuidar mais. Deixa eu fazer um print aqui. Aparece aqui. Ó, Daniel, quem está aqui do meu ladinho, ó. Tem uma pessoa que você ama muito. Daniel, essa aqui é a aluna mais dedicada, viu, da sala. Aparece aqui. Você conhece essa moça aqui, Daniel? Quem? Cadê? Ah, tia! Gente, Tá essa moça aqui é minha mãe. Valmira também está aqui. Essa moça linda aqui é minha mãe. Ela é minha madrinha, mas eu chamo de mãe. Olha lá, mãe Adila, dá oi para a Esté. A Esté tem um sonho em conhecer a senhora, que a Esté é essa aqui, ó. Oi! Dá oi para a Esté. Essa índiazinha aqui é a Esté. Boa noite. Pronto, vocês já conheceram a matriarca. Deixa eu printar aqui a sala. Vamos lá, eu vou beber uma aguinha enquanto vocês vão tirando algumas dúvidas, mas eu quero dar a fala... Deixa eu dar a fala para... Ana Paula, você está aí, minha filha? Dá um oi. Ana Paula? Pronto, Ana Paula, você já vai falar. O próximo conteúdo agora, depois da fala da Ana Paula, que é uma fala de 1 minuto, rápida, relâmpago, o próximo conteúdo é analisando o pensamento de Freud. Por que o pensamento freudiano ele dividiu o mundo? Eu vou provar para vocês já já, com uma fala aqui, depois da Ana Paula. Ana Paula, você tem aqui uma amiga, inclusive aqui, ó, logo acima da sua foto, a Luana também é massoterapeuta. Ana Paula, tenta em 1 minuto aí, uma saudação, compartilhar com as pessoas que estão chegando agora para o Instituto, seja para a psicanálise, para outras formações. Compartilha com o pessoal o que foi para você essa experiência de 1 semestre e agora qual a experiência de ser uma terapeuta formada pela Aleph Bet. Fique à vontade. Pode falando aí que eu estou escutando. Isso é maravilhoso, sabe? Abriu um leque assim Pega água aqui. pra mim, não só na área da massoterapia, como na psicanálise.